Mas eu vou falar sobre crises em geral. Há muitas espécies de crises e gostaria de começar por ler na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, os versículos 1 a 7, em que o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo, um discípulo seu, com responsabilidades pastorais, um jovem pastor, e diz assim o apóstolo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade, quer dizer, paciência e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo como chama os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isto podia ter sido escrito hoje. É exatamente o que está a acontecer neste momento. Voltarão às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo está nos finais dos últimos tempos da sua vida e está como que a despedir-se e a estimular a nova geração de liderança espiritual que há de suceder à geração apostólica, à geração dos apóstolos, para continuarem com ousadia, com firmeza, a obra do ministério. E diz ele: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O combate pode ser considerado uma crise, um combate. Este combate que Paulo fala pode-se entender de muitas formas. Há muitos acontecimentos na vida de Paulo, muitas crises, muitas situações difíceis que ele passou. Ele esteve preso, ele teve que fugir noutras ocasiões para não ser morto, ele teve problemas graves, mas tudo isso ele superou em nome do Evangelho e, sobretudo, guardou a fé. E daí a importância de guardar a fé em tempo de crise. As crises surgem quando nós menos esperamos. E podem mesmo tornar-se catastróficas na vida de uma pessoa, se nós não soubermos lidar com ela, com a crise. Pode ser a morte de um ente querido, pode ser uma doença que se prolonga, pode ser uma perda financeira significativa que reduz as condições da pessoa ou da família. Podem acontecer muito tipo de crises, e eu vou falar sobre algumas delas. Há crises sanitárias, crises de saúde, como a que estamos a viver. Isto é uma crise na saúde pública, em todo o mundo, não só em Portugal, em todo o mundo. Há crises políticas, não é? Há crises económicas, não é? Como nós vivemos aqui em 2008 e por aí, nos anos seguintes. Há crises diplomáticas, portanto, entre países, nas relações entre países. Há crises militares, com conflitos aqui e ali. Há crises religiosas também. E há crises pessoais, existenciais, crises que têm a ver apenas com a própria pessoa. Mas estas crises, digamos, são diferentes. Mas também são diferentes noutro sentido. Há crises, as crises são imprevistas, como eu disse, e, portanto, quando é que surgem? Quando surge uma ameaça repentina, uma perda inesperada, não é? Qualquer coisa que surge que não se estava à espera, uma gravidez inesperada, pode ser uma crise. Se for fora do casamento, ainda é uma crise maior. Não é? Distúrbios sociais, a guerra, depressão económica, perda da casa, das economias, perda súbita de reputação, de posição. Isto são as crises inesperadas que podem surgir, que as pessoas normalmente não estão à espera e são assim uma espécie de um choque. Mas também há crises que são esperáveis. Ou seja, são crises de crescimento ou desenvolvimento. Por exemplo, quando uma criança entra na escola pela primeira vez, ou quando se vai para a faculdade, um aluno vai para a faculdade pela primeira vez. As crianças, quando entram na escola a primeira vez, depende das crianças, mas algumas
têm receio, não é? Algumas é um ambiente novo, é um ambiente diferente, e muitas vezes as crianças ficam a chorar, agarradas às mães, à porta da escola, no primeiro dia da escola primária, não é? Depois lá se vão ambientando, ou até no infantário. E, portanto, essas crises são crises de desenvolvimento, não é? Faz parte do desenvolvimento das pessoas. Nós vamos crescendo, vamos enfrentar novas situações, e essa fase de transição é uma crise que nós estamos a viver, seja quem for. Mas também crises de ajuste no casamento. Muitas vezes há crises no casamento, em que as pessoas ainda não estão ajustadas, ou há uma dificuldade qualquer, e as pessoas têm que lutar e trabalhar ambos para que essa crise seja superada e continuem juntos, não é? Crises que têm a ver com a paternidade e a maternidade. Todos nós sabemos que há mulheres que, depois de darem à luz um filho, fazem uma depressão, chamada depressão pós-parto. É uma coisa que não faz sentido para quem está de fora e quem não é mulher e quem nunca teve filhos, mas se calhar para quem já foi, quem já deu à luz, se calhar é mais compreensível. E nós estamos fora dizendo assim, então, mas ela agora está deprimida, então teve um menino tão bonito, uma criança tão linda, devia estar contente, devia estar feliz e agora está triste. Pois é, mas isso é o funcionamento da nossa psique, né? da nossa mente, dos nossos sentimentos, e nós aí não podemos fazer muito, temos que enfrentar naturalmente essa crise. Mas a crise pode ser também em lidar com a crítica. Nós somos criticados por alguém e achamos que é injusto. A crítica é injusta. Não é uma crítica construtiva, é uma crítica destrutiva. Então nós temos dificuldade em lidar com isso. Ficamos magoados, ficamos tristes, ficamos revoltados, queremos retaliar. A vontade é dizer e fazer ainda pior e dizer ainda pior daquela pessoa. Nós temos que aprender a lidar com essas situações. Temos que aprender a lidar com a crítica. Mas também a crise que vem por causa da morte de um amigo, de um familiar, uma ruptura de relacionamentos, ou até uma crise que deriva do declínio da saúde. A pessoa começar a ver que está a perder funcionalidades do seu corpo, está a perder capacidades, digamos assim, e, portanto, é uma crise que está instalada aí. Depois há as crises mais pessoais, mais existenciais também, que surgem quando nós temos que enfrentar verdades perturbadoras, como, por exemplo, o fracasso. Eu, quando ouço falar muito em sucesso, e hoje é o que nós ouvimos mais, é falar do sucesso, para ter sucesso faça isto, para ter sucesso faça aquilo, são os livros de autoajuda, a ensinar como é que se faz assim, como é que se faz assado, isso é tudo uma treta. Porque aquilo que funciona com uma pessoa não funciona com outra. E as pessoas podem ler os livros todos de autoajuda que quiserem, que aquilo pode funcionar, mas pode muito bem não funcionar. E muitas vezes não, é mais às vezes que não funciona do que funciona. Porque aquilo, houve uma pessoa que escreveu aquilo, tenha ela experimentado aquelas receitas ou não, a verdade é que as pessoas que leem são diferentes daquela pessoa. Estão num ponto da sua vida diferente. Estão num estádio de desenvolvimento diferente. E, portanto, são diferentes daquela pessoa. Portanto, a solução não pode ser uma solução chapa 5, igual para todos. Isso não existe no mundo, porque nós somos pessoas únicas. Amém? Nós somos pessoas únicas. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por todos nós. Ou seja, para chamar assim um povo. E é por isso que todos os que estamos aqui e os que constituem a Igreja são todos diferentes. Não há duas pessoas iguais. Podem ser da mesma família, podem ser da mesma idade, podem ser da mesma tipo de educação, mesmo nível económico, mesmo sexo. Pode ser, mas são diferentes. Amém? Até os nossos filhos são diferentes, todos uns dos outros, não é? Portanto, as pessoas são diferentes entre si. E aquilo que funciona com uma, não funciona com outra necessariamente. Então, nós estamos muito intoxicados por essa ideia do sucesso. Ter sucesso, ter sucesso. E nós idolatramos as pessoas que têm sucesso. As pessoas que mais sucesso têm no mundo são as que têm mais seguidores no Instagram. E mais não sei o quê. E são pessoas idolatradas. E são pessoas que toda a gente conhece em todo o mundo. Toda a gente conhece. Há uns 10 anos, eu fui numa viagem à Turquia e estava lá para entrar num museu, para visitar o museu, e estava com um grupo, foi um grupo,
E nós dissemos que éramos de Portugal. E então houve uma série de gaiatos que andavam por ali e diziam: "Oh, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo." Cristiano Ronaldo é conhecido em todo lado. Depois uma outra vez fui a Moscovo, lá está uma grande fotografia numa empena de um prédio do Cristiano Ronaldo. Disse assim: "Está bem, pronto." Então a ideia do sucesso é uma ideia muito batida, mas ninguém fala da outra face da moeda, que é o fracasso. Porque a vida é feita de sucessos e de fracassos. E mais nada. E não interessa se é crente, se não é crente, se crê em Deus, se não crê, se é fiel a Deus, se não é. Nós vamos ter sucessos na vida e vamos ter fracassos. Aliás, eu devo dizer que a diferença na nossa vida como cristãos em relação às tribulações, às coisas más que nos acontecem, não é nenhuma. Ou seja, as coisas tanto acontecem a um cristão como a um não cristão. Só que há uma diferença. E é uma diferença que faz toda a diferença. É quando nós temos Jesus no coração, nós passamos pela crise, nós passamos pela tribulação, nós passamos pela tempestade, nós passamos por essa luta e não estamos sozinhos. Ele está connosco. E isso faz toda a diferença. Então, a vida é feita de sucessos, mas também de fracassos. E nós temos que aprender a lidar com o fracasso. Há pessoas que ficam completamente derrotadas quando têm um fracasso na sua vida. Têm dificuldade em levantar-se, em pôr-se a caminho novamente. Eu quero dizer que a caminhada é longa. E nós vamos ter muitos sucessos e muitos fracassos. Ou pelo menos alguns. E, portanto, quando tivermos um fracasso, vamos seguir em frente. Quando tivermos um sucesso, não vamos pensar que somos os melhores do mundo. Porque não somos. Vamos agradecer a Deus. Mas quando tivermos um fracasso, vamos agradecer a Deus na mesma. Sabe porquê? Porque nós aprendemos mais com os fracassos do que com os sucessos. Aprendemos mais quando falhamos do que quando as coisas correm bem. Porque quando falhamos, nós pensamos assim: então, mas o que é que correu mal? Espera lá, eu se calhar não devia ter feito assim. E isso é uma atualização dos nossos conhecimentos, das nossas potencialidades, das nossas condições pessoais, porque na próxima oportunidade nós vamos evitar aquele caminho, porque não queremos falhar novamente. Então o fracasso traz um ensino, traz uma mais-valia muito grande, maior do que o sucesso. Mas nós vivemos na cultura do sucesso e parece que a pessoa que tem um fracasso é posta de parte, é desvalorizada, quando não devia ser assim, porque todos nós passamos por isso. Mas as crises existenciais têm a ver com a velhice. Há pessoas que têm muita dificuldade em lidar com a velhice, que fazem, sei lá o quê, as coisas mais absurdas para se sentirem jovens. Até tentares contra o seu próprio corpo, contra a sua saúde, para tentarem parecer jovens. Olha, eu estou-me borrifando para aquilo que as outras pessoas veem. A minha mulher critica-me porque eu não ligo nada ao que visto e não ligo nada e pronto. É normal nas mulheres, não é? Casadas em relação aos maridos. Mas eu quero sentir-me bem. O resto, quer lá saber. Quero sentir-me bem. Mas há pessoas que têm muita dificuldade com a questão da velhice. Têm muita dificuldade. Tenho aqui um cabelo branco. Deixa cá pintar. Deixa aqui o outro. Deixa cá pôr um bocadinho de botox. Casa das rugas. Não sei o quê. Vai deixar cá. Não critico que as pessoas façam isso. Mas se for por uma obsessão da juventude eterna, da eterna juventude, aí já temos um problema. Então, nós temos que aceitar que a vida tem momentos. E cada momento tem a sua beleza. Cada momento tem a sua beleza. A beleza da juventude é uma, a beleza da infância é outra, a beleza da meia-idade é outra, a beleza da idade avançada é outra. E nós temos que aprender a viver com isso e adaptar a nossa mente e os nossos sentimentos, o nosso coração a cada situação nova. Mas também há crises existenciais, quando a pessoa tem falta de propósito na sua vida. Não tem propósito na sua vida. E eu acho que esta é das piores crises. As pessoas não vivem, as pessoas vegetam. As pessoas vão andando. Vai-se vivendo. Então como é que... vou andando. Isto é muito português, não é? Vou andando, vamos andando. Mas o que é isso? Vamos andando. A gente tem que ter um propósito, não é? Na nossa vida. Ou quando temos uma doença incurável. Ou quando não temos, em que perdemos referências nas quais acreditávamos e que fomos decepcionados e agora não temos em quem acreditar. Ou quando se perdem bens. Ou quando se entra no período da reforma. Há muita gente que deprime quando entra na reforma.
Porquê? Porque não se preparou para esse tempo. Não se preparou para esse tempo. Portanto, não tem um projeto de vida para esse tempo e, portanto, simplesmente deixa-se andar. E entra a impressão, ou quando somos rejeitados, podemos entrar numa crise só porque sentimos rejeitados por alguém. Antigamente as pessoas, como é que se diz? Não me lembro agora a palavra. O romantismo, a literatura romântica, havia muitos amantes que se matavam quando não eram correspondidos, não é? Eu acho que hoje já não acontece. Mas antigamente era um bocado assim, a dificuldade em lidar com a rejeição, a dificuldade em lidar com a viuvez, a dificuldade em lidar com sentimentos de falta de valor, quando nós nos sentimos desvalorizados, ou quando os outros nos desvalorizam, por palavras ou atos, ou quando nós próprios não nos valorizamos, temos uma baixa autoestima e achamos que somos uma porcaria, que não prestamos para nada, que não andamos aqui a fazer nada. Isso é uma coisa diabólica. Todos nós estamos a fazer alguma coisa. Deus conta connosco para alguma coisa. Sejamos nós quem sejamos, mais ou menos letrados, mais velhos, mais novos, Deus conta connosco. Nós fazemos parte do propósito de Deus, porque quando já não fizemos, Ele chama-nos para Ele. Falta de valor, entre outros. Mas depois há também as crises espirituais, ou as crises de fé, quando vem o desânimo, a descrença, o conformismo, a falta de comunhão com Deus e a Igreja, ou quando se desvanece em nós a alegria da salvação. Volta a dar-me, Senhor, a alegria da salvação, dizia o salmista. A alegria da salvação é qualquer coisa que não podemos perder na nossa vida. Nós sabemos que somos amados de Deus. Nós sabemos que Deus nos ama. Nós sabemos que Deus tem propósito para nós. Nós sabemos que Deus tem um destino eterno na sua presença para nós. Isto só pode trazer o gozo, a alegria da salvação à nossa vida. O apóstolo Paulo teve várias crises, como eu já disse aqui, mas teve uma crise que é chamada a crise do espinho na carne, e que está lá em 2 Coríntios 12, vamos ler rapidamente, 2 Coríntios 12, 5 a 10, eu vou ler rapidamente. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? O apóstolo Paulo tinha tido umas experiências com Deus, em que tinha tido um arrebatamento de sentidos, uma espécie de uma visão, que ele foi como que arrebatado ao 7º céu e viu coisas que ele nunca disse a ninguém, que eram tão inefáveis. Portanto, Deus revelou-se a ele de uma maneira tão pessoal, tão poderosa, tão fantástica, que ele até tinha medo de abrir a boca e partilhar isso com as pessoas, e guardou apenas para si. Então, houve um espinho na carne. Há muitas teorias sobre isso, não vou entrar nisso. O que é que seria este espinho na carne? Portanto, era qualquer coisa que o incomodava na sua vida física, na sua saúde, na sua vida física. E ele diz que lhe foi dado para que não se exaltasse, para que ele não se exaltasse. E depois, digamos que a graça de Deus foi apresentada como sendo toda suficiente na sua vida. Então, o que é que Paulo aprendeu com a crise do espinho na carne? Aprendeu primeiro que ela veio para combater nele o orgulho espiritual, o possível orgulho espiritual, para que não me exaltasse. Ele diz isto 2 vezes, para que não me exaltasse. Em segundo lugar, esse espinho na carne serviu para valorizar a graça de Deus e a sua suficiência, porque Deus disse, depois de ele pedir repetidamente: ó Senhor, afasta de mim este espinho, a minha graça te basta. A minha graça te basta.
Valoriza a minha graça. Ela é suficiente, é bastante, é toda suficiente. E finalmente o espinho na carne serviu para o ensinar que a sua fraqueza, a de Paulo, era a força de Deus. Quando estou fraco, então sou forte. E este paradoxo é muito simples de compreender. Quando nós nos sentimos fracos, quando nós não temos respostas, quando nós estamos caídos no chão, quando nós estamos em sofrimento, é quando Deus tem um caminho aberto para vir à nossa vida e fazer das nossas fraquezas forças. Enquanto nós achamos que somos fortes e que temos influência e que temos uma personalidade muito forte e que fazemos muita força e conseguimos e temos muito dinheiro e temos muito isto e temos muito aquilo e conhecemos muita gente influente e não sei o quê, nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Mas quando nós assumimos, não, Senhor, eu estou fraco, eu tenho este espinho na carne, eu estou fraco, então, quando nós estamos fracos, Deus manifesta a sua força em nós e quando estamos fracos, Ele, através de nós, faz-nos fortes. Então, como é que nós podemos guardar a fé em tempos de crise? Porque ela precisa ser guardada. Diz: combati o bom combate, guardei a fé. Acabei a carreira, guardei a fé. E este guardar a fé é importante. Porque nós precisamos de fé sempre. Tudo acontece na vida cristã através da fé. Mas quando nós passamos por crises, por tribulações, por lutas, por dificuldades, isso é ainda mais evidente. Que nós precisamos de fé. A fé é o combustível que faz andar o nosso carro espiritual, não é? Um automóvel, se não tiver combustível, não anda. Se tiver o tanque vazio, seco, não anda. O cristão, se não tiver fé e se não fizer uso dela, também não se move daquele sítio. Não anda nem para a frente nem para trás. E não serve para nada. Então eu ia propor 3 grandes aspectos que me parecem importantes para guardar a fé em tempos de crise. A primeira é, quando a crise vier, olhar para Jesus durante a crise. Dizia o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. O que é a afronta? A crise. E assentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Então nós entendemos aqui que a primeira coisa a fazer numa crise é levantar os olhos para cima. É olhar para Jesus. Não é olhar para as circunstâncias que estão à nossa volta. Não é olhar para os nossos sentimentos, para aquilo que sentimos no momento. Não é olhar para os nossos pensamentos, para aquilo que pensamos no momento. É levantar os olhos para cima. Porque os nossos sentimentos podem nos estar a trair, os nossos pensamentos podem ser confusos, mas Ele não mente e não confunde ninguém. Olhar para Jesus durante a crise é a primeira coisa. Levantar os nossos olhos. Dizia o salmista: de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Levanta os meus olhos para os montes. Levantar os nossos olhos para cima. Olhar para Jesus durante a crise. O segundo aspecto importante é ver a crise como um desafio. Ver a crise como um desafio. O apóstolo Paulo escrevia à igreja lá em Roma, no capítulo 5, versículos 3 a 5, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ora, o que é que são tribulações? São crises. Gloriamos nas crises? Pois, ele diz que sim. Sabendo que a tribulação, a crise, produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então as crises servem para alguma coisa. E entre elas servem para gerar em nós, através de um processo que ele descreve aqui, gerar em nós esperança. E esperança é aquilo que todo ser humano precisa para viver. Esperança. Amém? Esta bendita esperança que vem ao nosso coração pela fé em Jesus. Portanto, quando nós devemos olhar para a crise como um desafio de crescimento, como um desafio de desenvolvimento. Isto vem na minha vida, vem-me ensinar alguma coisa. Deixemos de perguntar: para quê, Senhor? Ou porquê, Senhor? Porquê é que isto me aconteceu? Como alguém disse, passemos a perguntar: para quê? Para quê é que isto me aconteceu? Porque há um propósito
de Deus em todas as coisas. Então a crise é um desafio e, finalmente, nós podemos reconhecer o potencial, ou devemos reconhecer o potencial da crise. Apesar dela poder gerar dor, poder gerar sofrimento, também nos pode ensinar grandes lições de vida, impulsionar a sobrevivência, promover o crescimento. Portanto, as crises são oportunidades para mudar, para crescer e para desenvolver os nossos recursos internos. Todos nós temos recursos internos, capacidades internas, emocionais, não é? E muitas vezes nós as desprezamos ou as ignoramos, não é? Mas as crises, por vezes, destapam a tampa e aí vêm, e os nossos recursos internos vêm ao de cima. E nós dizemos assim: como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Como é que eu fui capaz de passar aquele túnel escuro? Como é que eu fui capaz de superar aquela crise? Eu não tinha forças, mas há recursos internos que nós podemos desenvolver. Houve um homem, um dos mais inteligentes de sempre, um cientista chamado Albert Einstein, que disse o seguinte sobre as crises: não pretendemos que as coisas mudem se fazemos sempre o mesmo. Se fazemos sempre igual, não estejamos à espera que alguma coisa vá mudar. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e com os países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É da crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera-se a si mesmo. Quem atribui à crise os seus fracassos e penúrias, violenta o seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. Já chega de nós nos desculparmos com as crises. Foi por causa disto. Eu não ando para a frente, é por causa daquilo. Eu não cresço, é por causa daquilo. Eu estou a marcar passo, é por causa daquilo. Deixe disso, você está a valorizar mais o problema do que a solução. E as crises abrem a porta às soluções. E ele continua e diz: a verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que aflora o melhor de cada um. Isto disse um homem que era um tremendo cientista. E ele sabia que muitas das grandes invenções, das grandes descobertas científicas, surgiram em períodos de crise, em momentos de crise. É quando nós nos reformulamos, é quando os países se reformulam, é quando as pessoas podem reformular-se, reinventar-se. E eu podia aplicar a mesma coisa à Igreja de Jesus ao longo destes 2000 anos. Sempre, através de cada crise, a Igreja se reinventou, se reformulou, seguiu adiante. Sempre com o Espírito Santo a iluminar. Não tenho tempo para vos falar nisso, mas ao longo destes 2000 anos de história da Igreja, sempre Deus moveu-se para renovar a sua Igreja, de uma maneira ou de outra, desta maneira ou daquela maneira, com este recurso, com aquele recurso. E nós ainda estamos aqui hoje, passados 2000 anos. Nos momentos de crise damos lugar à criatividade, desenvolvemos a nossa capacidade de compreensão. Chegamos a Deus, o coração, a alma e a nossa mente. Não é? É quando estamos em crise que mais buscamos a Deus. Não é? Mais perto estamos dele. Nas crises, nós pomos a nossa mão na mão de Deus e não caminhamos sozinhos. Nunca caminhamos sozinhos. E é este o fator que faz a diferença. Com Jesus, nós nunca caminhamos sozinhos. Por mais escura que seja a noite, por mais longo que seja o túnel, por mais difícil que seja a jornada, com Cristo nós nunca caminhamos sozinhos. Vamos chegar aqui. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E te agradecemos porque tu és Senhor não apenas fora das crises, mas também durante as crises. Tu és o mesmo Deus, tu és o mesmo Senhor que estás connosco. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Nós te louvamos em todos os momentos, nos momentos de sucesso, nos momentos de fracasso, nos momentos de tempestade e nos momentos de bonança. Nós recorremos a Ti, nós confiamos em Ti, nós queremos em Ti, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença sempre, ó Deus, na nossa vida. Te agradecemos por isso. Nós queremos pôr a nossa mão na Tua, sabendo que Tu não nos largas, Pai. Em nome de Jesus.
Amém. Eu convido